É muito comum na nossa igreja, como se fosse uma gíria gospel, a gente chamar para alguém de vaso, né? E oi, vaso, como é que vai, vaso? Tudo bem, vaso? Mas a pergunta é, será que a pessoa é realmente um vaso? Ou é só um jargão? Ou é só uma gíria? Ou é só um apelido? Ou é só um cumprimento? Você já ouviu várias mensagens sobre esse texto de Jeremias, e vai falar sobre aquilo que ele viu e aquilo que extraordinário Deus fez através dele, mas eu não quero abordar sobre isso. Eu quero falar simplesmente da relação entre oleiro e vaso. É só o que eu quero falar nessa noite, sobre a relação do oleiro com o vaso. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes de ser vaso, somos barro. E para o barro se tornar um vaso, tem todo um processo. Então, costumeiramente, a gente costuma chamar para os nossos irmãos: e aí, vaso, tudo bem, vaso? Só que o tema dessa mensagem é: todos são barro, mas nem todos são vasos. Vou repetir, o tema da mensagem é: todos são barro, mas nem todos são vasos. Amém? Então eu quero que você acompanhe comigo as 6 etapas que o oleiro ele faz o barro passar até que o barro se torne um vaso. Eu vou contar aqui para vocês como é o processo de 6 etapas. Na verdade são mais etapas, mas eu resumi aqui por causa do tempo. Então em 6 etapas o barro ele se torna um vaso. E você vai entender o que eu vou falar. Então, a primeira etapa é a escolha do barro. A escolha do barro. O oleiro, ele vai até a encosta do rio. Ele vai tirar uma porção de argila. Porém, não é qualquer barro que serve para ser um vaso. Existem 200 tipos de barro, e eu te digo que de 200 tipos, apenas 8 servem para ser um vaso. Não é qualquer barro que serve para ser um vaso. De 200, só 8 servem. 192 não presta, não serve. Então, a primeira coisa que eu tenho que te falar é que o oleiro, ele viu muita graça em você, porque na meio da maioria, no meio de 200, ele disse: esse aqui serve, esse aqui presta. O oleiro olhou para você no meio da multidão lá fora e disse: os outros eu não sei, mas esse aqui eu quero. Esse barro aqui presta, esse barro bom. Talvez lá fora, no meio da multidão, como é que falam de você? Esse aí não presta para nada. Esse aí não serve para nada. Mas Deus teve graça na minha e na sua vida e disse: esse barro aí é bom, eu quero. Esse barro me serve, esse barro para mim presta. Você não é qualquer pessoa, você é diferente, você é escolhido, você é especial, porque Deus teve graça na tua vida e disse: você não é no meio dos 192, você está entre o 8, você é diferente, você é barro bom. Eu quero trabalhar nesse barro. Deus falando quando te escolheu: eu quero trabalhar na tua vida, e um dia esse barro vai ser um vaso de honra. Então, a primeira etapa do processo é quando o oleiro vai até a encosta do rio, separa uma argila boa, um barro bom, e ele traz esse barro para casa. É Deus te olhando no meio do povo, da multidão, da sociedade, onde talvez aos olhos dos outros tu não valesse nada, mas ele diz: vale muito para mim, vale porque só quem pagou o preço sabe o quanto vale. E ele pagou por mim e por você. Ele disse: eu quero esse barro, e esse barro é bom, esse barro presta, ainda que todos digam o contrário. Mas não fica só aí, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é o oleiro, após ele tirar o barro de lá, ele vai colocar numa tábua que fica em pé. O barro é colocado numa tábua em pé, para que o barro venha escorrer aquela sujeira do mangue, do manguezal. Então a segunda etapa é a limpeza
do barro. A primeira etapa foi a escolha do barro, mas vem a segunda etapa, que é a limpeza do barro. O oleiro vai colocar em cima da tábua, em pé, para que o barro venha escorrer toda a sujeira para fora. Tem que escorrer toda a sujeira, não pode ficar sujeira, senão vai atrapalhar nas outras etapas do processo para se tornar um vaso. Então tem que ali por dias, quase uma semana, toda aquela sujeira daquele barro. Então a segunda etapa, o oleiro, ele quer fazer a limpeza do barro, porque ele já escolheu o barro, ele já disse, eu quero esse barro, ele já trouxe esse barro para perto dele, o oleiro já está com o barro na mão dele, mas é necessário trabalhar do oleiro no barro, e o primeiro trabalho que ele faz é a limpeza do barro. Quantas e quantas pessoas não chegaram, não se converteram, não disseram sim para Jesus, mas calma, ainda não é vaso, é necessário alguma coisinha que está guardada dentro dela, é necessário alguma coisinha que os outros não sabem, mas o oleiro sabe, e é necessário a limpeza do barro, é necessário escorrer a água suja, é necessário tirar toda a sujeira, é necessário ficar limpo, límpido, para que o oleiro possa fazer um vaso, encher o vaso e usar o vaso. E Deus faz isso com cada um de nós escolhido dele. Depois que somos escolhidos, nós somos colocados para a limpeza. E o Espírito Santo vai limpando, vai tratando, vai moldando. O Espírito Santo vai consertando aquilo que está errado. E o barro vai ali, ó, pingando toda aquela sujeira. O oleiro fica aguardando o processo quando o barro já estiver bem limpo. E isso acontece conosco. Nós somos escolhidos. Vem do jeito que tu estás, mas não vai permanecer do jeito que estás. Vem barro sujo, mas não vai permanecer o barro sujo. Deus quer barro limpo. O barro limpo presta, o barro limpo serve, o barro limpo vai ser grandemente usado. Mas limpo. E aqui não fica só aí. Parte acontecer. Mas o barro estar limpo, estar purificado. Olha só a palavra. Precisa amassar o barro. Para que o barro se torne uma massa uniforme. Já viu aquela massa de padaria? Aquele bolo de massa que dali depois o padeiro vai dividir, vai cortar e vai fazer o pão? Pois é, o oleiro precisa fazer aquela massa. Então ele vai retirar o barro que estava ali pingando, que estava sendo limpo, e agora ele vai amassar o barro. A terceira etapa do processo é o oleiro amassando o barro. O barro agora vai ser amassado. Pensa num barro que vai ser bem amassado pelo oleiro. Aí o barro chega na igreja, pastor. Aí o barro começa no processo. De repente começa problema na vida dele. De repente começa dificuldade na vida dele. De repente começa tribulação na vida dele. Ele não sabe por que ele está passando isso. Mas é o oleiro tratando o barro. É o oleiro amassando o barro. É o oleiro dando um tratamento. Porque você está também. Muitos não aguentam a pressão, muitos não aguentam, mas é necessário amassar o oleiro. E o Senhor está dizendo, calma, que não é o inimigo, eu estou permitindo, porque eu estou tratando, porque eu estou cuidando, porque eu estou limpando, porque eu estou melhorando. É um processo que demanda tempo e fase, é passo a passo. Muitos não querem esperar, muitos querem chegar e acontecer, muitos querem chegar e já sou, nem você já sou, mas o Senhor diz, calma, é passo a passo, calma, é com o tempo, calma, eu vou acrescentando, conforme eu vou limpando, eu vou melhorando, e vou derramando, e vai enchendo, e vai transbordar no final. E aconteceu isso na vida, irmão. Fala com uma pessoa que passou por esse processo. Eu vou falar. A limpeza do barro. Vou dar um exemplo. Você olha para Zaqueu, um homem sujo, até ter um encontro com Jesus. Porque qualquer pessoa que tem um verdadeiro encontro com Jesus não fica da mesma maneira, não permanece da mesma maneira. Então, quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, me convém hoje estar contigo em tua casa. E ali, o texto nem mostra Jesus apertando Zaqueu, mas por livre e espontânea vontade, ali aquele barro chamado Zaqueu disse, Senhor, eu vou restituir tudo que eu tirei desse povo. E Jesus disse, agora sim trouxe salvação desta casa, porque houve arrependimento, houve limpeza daquele barro. Então quando aquele barro
salvação desta casa. Aquele barro foi limpo. Zaqueu nunca mais foi a mesma pessoa depois de se encontrar com o Senhor Jesus. Irmão, me mostra agora de um barro sendo amassado. Me dá um exemplo na Bíblia. Eu vou te falar de um barro que ele foi até avisado. O nome dele é José. O Senhor avisou ele num sonho. Só para ver, o Senhor mostrou o propósito, não mostrou o processo. Porque se ele descobre o processo, ele não ia aceitar o propósito. Eu vou repetir, no sonho Deus mostrou o propósito, mas não mostrou o processo. Porque se ele mostra o processo, ele não aguentava, ele não queria suportar o propósito. Assim é a nossa vida. Às vezes Deus te mostra o que tu vai ser, mas ele não te mostra o que tu vai passar para chegar lá. Porque se ele mostrar o que tu vai passar, tu vai desistir de ser. Então aguenta, então suporta, então segura, porque é pressão. O Evangelho não é brincadeira, é uma guerra. Você já ouviu isso? E não é brincadeira. Então há uma cobrança, há uma dificuldade, uma guerra, há uma batalha a ser vencida todo santo dia. Cada missão aqui trava uma batalha, trava uma guerra, trava uma dificuldade. Tudo que se faz é necessário esforço para tudo. Então José foi amassado, foi vendido como escravo, foi servo na casa de Potifar, foi preso no calabouço do rei, passou por um tempo sendo amassado, mas ele sabia que o oleiro tinha prometido algo para ele. Ele foi um barro que permaneceu sob a promessa do oleiro, e na hora certa Deus exaltou ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: os que são humilhados serão exaltados. Muita gente quer ser exaltado, mas ninguém quer ser humilhado. O texto diz que primeiro é necessário que seja humilhado, para que depois seja exaltado. Então, se tu está sendo humilhado, comece só a colocar na mão de Deus. Não te entristece, não fique diferente com o Senhor. De Senhor, eu vou aguentar, eu vou suportar, porque vai passar, e eu sei que vai na frente, tu vai me exaltar, porque diz a tua palavra: os humilhados serão exaltados. Mas não tenha pressa, não tem tempo dele, é na hora dele, é do jeito dele, é da forma dele, é do jeito dele, é do jeito dele. Zaqueu foi limpo, José foi amassado. Mas vamos continuar no processo. A primeira etapa foi a escolha do barro, tirar ele lá do rio. Pastor, está repetindo de novo, pastor, para você gravar na sua mente. A segunda etapa foi a limpeza do barro. Aí ele passou para a terceira etapa, que foi amassar o barro, fazer aquela massa, não é isso? Mas aí a gente passa agora para o quarto passo, a quarta etapa do processo. O barro agora é moldado. O oleiro já tem a massa, uniforme. O que ele vai fazer? Ele vai moldar agora o barro, para que o barro ele ganhe uma forma, um formato de vaso. É agora que a mágica acontece. Que o oleiro vai trabalhar ali com as suas mãos, o próprio oleiro vai trabalhar ali no barro, para o barro ganhar forma de vaso. Agora o barro está se formando no vaso. Já vai imaginando aí na tua mente o oleiro colocando o barro aqui na roda, e aí com as suas próprias mãos, o oleiro trabalhando, tá? Ele vai formando. Olha só, mas não é do teu tempo, do teu jeito. É o oleiro que molda o barro. Não é o barro que decide onde, quando, por quê. É o oleiro que molda. É ele que vai dando o formato, devagarzinho, no tempo dele. Teve gente na Bíblia que passou por esse molde? Teve sim. Davi. Olha Davi lá entoando um salmo lá, cuidando das ovelhas lá da família, escrevendo um salmo, entoando um salmo. Mas uma hora aparece um urso, hein? Mata o urso. Daqui a pouco veio o animal mais feroz, o leão, ele mata o leão. E o Senhor voltando aqui, e o Senhor trabalhando ali, porque um dia Davi ia derrotar, não mais um urso e um leão, coisa maior, ia derrotar um gigante. E assim é na nossa vida. Deus vai moldando, o oleiro vai moldando, o oleiro vai dando forma. Primeiro você resolve um probleminha ali, depois você está mais capacitado, tu já resolve coisas maiores. Depois quando chega uma grande dificuldade na tua frente, tu não desiste, não para, tu resolve o problema, porque agora tu está capacitado, tu já resolve coisa grande, porque agora tu já derruba gigantes.
Deus às vezes está deixando certas coisas acontecer na sua vida para você ir resolvendo, para você ir tratando, que é para você ir criando casca. Porque quando o negócio pegar de verdade, você diz: ei, agora eu já sei o que fazer, eu já passei por situações parecidas. E quem é que acreditava em Davi? Ninguém acreditava em Davi. Ninguém acreditava em Davi. Davi, eu vou traduzir o texto, então está dessa forma. Davi saiu da casa dele, o pai dele disse: toma essa marmita e leva para o teu irmão que está no campo de batalha, mas não entra na batalha. Primeiro foi desacreditado pelo pai. Aí ele chega no campo de batalha: irmão, está aqui a marmita que o papai mandou. Tá, deixa aqui, mas vai-te embora, não entra nessa batalha que não é para ti. Segundo que desacreditou o irmão, mas Davi escuta ali. O gigante falando besteira, e ele replica: quem é esse circunciso para falar do exército do Deus vivo? Não te metes nessa batalha, vai-te embora. Ele não foi embora, ele foi lá porque ele pediu permissão para entrar na batalha. Mas o rei foi a terceira pessoa que editou: Davi, coloca essa armadura aí. Davi não dá conta nem de ficar em pé com a armadura. Não, melhor tu não entrar nessa. Mas Davi teimoso, ele ia entrar na batalha. Sabe por quê? Ninguém sabia ali, mas Davi sabia. Ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado o leão. E quantas das vezes tu entra numa situação que alguém vai dizer para ti: não, tu não vai arrumar esse peito, não é para ti. Não, tu não vai passar nessa faculdade, não é para ti. Mas ele não sabe o que tu já passou no teu passado. Tu já enfrentou o leão, tu já enfrentou o urso, tu já passou por desencarnar estudando, tu já está capacitado, preparado. Ele não sabe, mas o eu sabe. E aí quando Davi chega ali, até Davi sabia que não era ele, mas que era Deus. Tu vem a mim com a espada, com o escudo, eu vou a ti na força do Senhor dos Exércitos. Davi sabia, não era ele, era Deus. Davi era pequeno frente ao homem de 3 a 5 metros de altura. E aí, o homem com a espada e uma lança, Davi com a funda, que na época era baladeira na época. Davi acerta uma pedrada na cabeça de Golias. E eu creio que, na verdade, isso foi só um pretexto, porque quando a pedra pegou, foi um anjo pisando nas costas dele. Porque a Bíblia afirma que ele caiu para frente ou caiu para trás, como seria a lógica. Ele caiu para frente. Então Davi sabia, ele não estava confiando nele mesmo. Então o oleiro, ele vai te moldando, ele vai te preparando, ele vai te capacitando para lá na frente, onde você chegar, certas dificuldades, certas coisas que você vai passar, porque o oleiro conhece o teu futuro, ele conhece todas as coisas. Mas lembra, é no tempo dele. É no tempo dele. E às vezes nós somos apressados. Mas é Ele que molda, é Ele que diz quando, é Ele que sabe o tempo de todas as coisas. O nosso é o cronos, o tempo de Deus é o kairos. Nós somos eternos, Ele é a eternidade. Nós somos eternos. Quando passar daqui, uns vão para um lugar bom, outros vão para um lugar ruim, mas são eternos. Mas Deus é a eternidade. Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro, e Ele está aqui agora, do teu lado, na verdade, dentro de você. Espírito Santo de Deus. E por que eu digo que é no tempo dele? Porque nós somos apressados. Engraçado que a gente também, ao mesmo tempo que a gente esquece rápido, nós somos apressados. Quando a gente quer uma coisa, quando a gente quer um emprego, quando a gente quer um trabalho, quando a gente quer algo para a nossa vida, tem que ser para ontem. Mas na palavra de Deus, tudo é no seu devido tempo. E vou te dar um exemplo para fechar aqui essa etapa e a gente passar para a próxima. Elias diz para o seu amigo: dá uma olhada nas nuvens. O amigo, você não está enxergando nada. Vai a segunda vez, vai a terceira. Quando chega na sétima, ele diz: vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas foi só na sétima vez. Na mão, tem que tomar um banho no rio. O rio Jordão, que naquela época estava mais para Rio Tietê. Então ele não quer entrar ali, mas uma hora ele decide entrar, a conselho do seu amigo. E aí ele vai a primeira vez, ele levanta daquele rio, não aconteceu nada. O milagre não aconteceu, a pele continuou feia. Ele não sabe, ele mergulha de novo a segunda, a terceira. Só na sétima vez que ele mergulha, e aí o milagre acontece. O que é que eu estou querendo dizer? É que às vezes tu vem com uma campanha e o negócio não anda. Às vezes tu coloca um currículo, não dá certo. Às vezes tu vai naquele dia da entrevista de emprego
certa, não é na minha não. A porta do céu. Qual é o canal que vai usar? A oração. Começa a falar com Deus através do teu joelho. Então tudo como Ele está moldando, é do tempo dele, do jeito dele, da forma que Ele quer. E aí a gente chega no quinto passo. No quinto passo. Mas no quarto, ele com o oleiro, ele moldou o barro. Então agora o barro se tornou um vaso. Ele ganhou o formato de vaso. Ele foi moldado pelo oleiro e ele se tornou um vaso. Porque o molde agora é de vaso. Ele foi moldado. Ele é um vaso, mas não é mais barro. Olha só que bênção. Agora o barro se tornou vaso. Agora o barro é um vaso. Mas acabou? Não acabou não. Tem o quinto passo do processo. Aonde o vaso não é mais o barro. O vaso agora ele vai ser testado. Sabe onde ele é testado? No fogo. Ele vai para o fogo a uma alta temperatura. E o oleiro, ele vai junto para o fogo para observar se na alta temperatura o vaso vai trincar ou se ele vai permanecer. O vaso ele tem que ser testado. Assim cada um de nós tem que ser provado para ser aprovado. O Senhor é o nosso professor. Nós somos alunos dele. Ele passa para a gente a prova. Estamos na prova. Então o oleiro, ele pega o vaso e ele leva a alta temperatura. E o oleiro fica lá do lado do vaso. O oleiro fica no fogo, porque ele tem que observar se o vaso no fogo vai trincar. Aí Deus está observando cada um de nós. Quando a gente passa no fogo, se a gente murmura, se a gente abandona a fé, se a gente sai da igreja, ele quer ver se o teu vaso vai trincar ou se não vai. Só que tem uma coisa, eu falei que o oleiro, ele está do lado do vaso, observando o vaso, não é assim? Pastor, me mostra essa situação na Bíblia. Tinha 3 vasos chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Um dia eles vão passar na prova. Um dia eles vão passar na prova e aí eles são lançados na fornalha. O que eu falei? Que o oleiro leva o vaso para ser testado no fogo e ele fica ao lado do vaso olhando se o vaso vai trincar. Ele está olhando a tua fé na hora do fogo. Aí vai vir 3 vasos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na hora que os 3 vasos estão lá no fogo, no teste, o oleiro está lá do lado, lá olhando, observando. Só para quem entendeu. Tinha 3 vasos. Mas na hora lá que o rei foi olhar, ele enxergou mais um, só que o 4 não era igual aos outros 3. Quando tu passar no fogo, não te preocupa, porque o oleiro está do teu lado. Aquele que te formou, aquele que te moldou, aquele que te fez um vaso bonito, está do teu lado observando. Ah, o Senhor me abandonou nessa dificuldade. Não. O oleiro ele fica do lado do vaso, observando o vaso, quando o vaso está no fundo. Para encerrar o último passo, o vaso agora passou no teste. O vaso agora passou no teste e ele vai ser usado. O Senhor vai derramar de serve no vaso, para se derramar algo dentro dele, né? Então o oleiro começa a derramar dentro do vaso. O vaso já está bonito, já está limpo, já está moldado, já foi testado, passou no fogo. Agora o oleiro vai usar o vaso, então ele vai derramar algo dentro do vaso. O oleiro ele vai derramar algo dele dentro do vaso. O Espírito Santo. Vai derramar algo dele dentro do vaso. Ele vai derramar tanto que aquele vaso agora vai transbordar. Aí tem um detalhe bem bonito que está lá no texto. Diz assim no último versículo, que o vaso nas mãos do oleiro se quebrou. Olha só, o vaso ele se quebra. Você nunca viu alguém na igreja que passa uma situação, uma dificuldade de sair da igreja? Ou ele não está firmado na rocha, vem uma festança no carnaval, ele sai da igreja? O vaso ele pode se quebrar. Mas sabe qual é a notícia boa? É que no mesmo versículo mais de baixo está dizendo assim: tornou o oleiro a fazer dele um novo vaso. Porque quando sai alguém diz assim: aquele ali não presta mais, aquele ali não tem jeito. Aí Deus, o oleiro, está lá no céu dizendo: eu não troco o vaso,
eu não substituo o vaso e eu não abandono o vaso. Eu pego a mesma pessoa e eu refaço o vaso novo. Aquele parente teu que saiu vai voltar. Aquele vizinho teu que um dia foi crente e ficou descrente, vai voltar a ser crente. Aquela pessoa que tu tanto ora lá da tua família, Deus está dizendo: eu vou fazer um novo vaso. Eu vou fazer um vaso novo. Glória a Deus. Você me pergunta, pastor, chegou ao fim da tua etapa. Você contou os 6 passos. O que isso tem a ver com Lucas capítulo 4, verso 18, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Lembre-se que o vaso recebeu do próprio Deus. Para quê? Porquanto me ungiu para anunciar as boas novas, ou seja, pregar o Evangelho. Ok? Os pobres financeiros de espírito, já foi falado aqui. Enviou-me a proclamar libertação a quem? Aos cativos e restauração da vista a quem? Os cegos espirituais. E que mais? Para pô-los em liberdade os oprimidos. Para fazer tudo isso aqui, o Senhor colocou no meu coração. Quem vai fazer isso aqui? Sabe quem? Somente um vaso vai fazer isso aqui. Aí você pode estar na igreja ou fora da igreja. Se você não estiver transformado ainda no vaso, você pode pregar para quem você quiser. Você pode orar em quem você quiser. Você pode ir aonde você quiser, que nada vai acontecer. Mas Deus te chamou para ser vaso. Deus te capacitou para ser vaso. E Deus te encheu para ser vaso. E aonde você for vaso, você vai fazer a diferença. E em nome do Senhor vai ser glorificado. Porque para isso Ele te chamou, te capacitou, te honrou e te encheu. Você é um vaso na mão de Deus. Quem vai pregar? Qualquer um prega. Mas vai funcionar? Se for vaso, vai. Se for vaso, vai. Quem vai orar por cura? Vai curar. Se for vaso, vai. Se for vaso, vai. Quem vai dar visão aos cegos? Quem vai pôr em liberdade os oprimidos? Qualquer um faz isso? Não. Se for vaso, vai libertar. Se for vaso, vai curar. Se for vaso, vai batizar. Se for vaso, está cheio do que Ele te encheu naquele dia que Ele te fez vaso. Você não é cheio de você. Você não vai lá na tua autoridade. Você faz igual Davi. Eu vou lá na autoridade do Senhor dos Exércitos. Você não vai confiando na força do seu braço, mas você vai confiando naquele que um dia te moldou, te escolheu e te encheu. E disse: agora vai, então vaso. Irmão, me dá um exemplo na Bíblia de que só vaso faz isso, qualquer outra pessoa não pode fazer. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do verso 13, diz assim: ora, também alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: te repreendo por Jesus, a quem Paulo prega. No verso 15, respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus eu conheço e sei quem é Paulo, mas vós quem é? Mas vós quem é? Pegou aí? Pegou aí? O texto diz que uma turma de judeus se juntaram e disse: ei, vamos ali expulsar o capeta que está ali, em nome do Deus de Paulo, em nome do Jesus de Paulo. Ei, sai daí em nome do Jesus de Paulo, e sai daí em nome daquele que Paulo prega lá. Aí o próprio bicho falou para eles: ei, eu conheço o Deus de Paulo, eu conheço Jesus de Paulo, eu conheço até Paulo, mas vocês quem são? Sabe por quê? Não era vaso. Não era vaso. Se não for vaso, não vai libertar ninguém. Se não for vaso, não vai curar ninguém. Se não for vaso, não vai evangelizar ninguém. Mas aqui nessa igreja eu creio que tem vaso. O Senhor te escolheu, te chamou, me trouxe aqui nessa noite para dizer: você não é qualquer um. O Senhor te chamou, te limpou, te moldou, te testou, te capacitou e te encheu